Olá, estamos aqui hoje no RH Play, o seu canal digital do profissional de recursos humanos. E o nosso convidado especial, nada mais, nada menos que Edson Xavier, gerente de RH da Cortag. Tudo bem, Tudo, Xavier? tudo bem, Zé? Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo ao nosso podcast especial a profissionais de recursos humanos. Inclusive, você tem aí a honra de ser o primeiro gerente que não está nos convidados patrocinadores. Então, tem aí um convite muito especial. Espero fazer jus ao privilégio, Vai fazer, você vai representar a categoria. Olha a responsa, hein? com certeza. Bom, gente, Xavier, parceiraço nosso, grande profissional de recursos humanos, vai estar com a gente hoje aqui nesse episódio muito especial. Bora lá? Vamos lá para o nosso primeiro bloco e eu vou trazer algumas situações aqui que você, com sua expertise, vai clarear a luz aqui da sua compreensão para o mundo do recurso humano. Desenvolvimento de líderes, gestão de mudanças, equidade no local de trabalho e integração, tecnologia e humanização. Olha só, uma pergunta com 4 posições e pontos de vista. E agora, RH, como lidamos com cada situação dessa no seu ponto de vista? Situações complexas dentro do mundo corporativo. Desenvolvimento de liderança deve ser uma constante para qualquer gestor de RH, para qualquer empresa séria que quer ver os seus produtos, né, desenvolvidos e com core no mercado bastante elevado. Então, desenvolvimento, uma constante Contínuo. contínua. Uhum. Gestão de mudança. Gestão de mudança. O mundo hoje ele está mudado. E os Uhum. gestores de RH, principalmente, têm que entender essas mudanças para acompanhar esse movimento, né? E as empresas, por si só, também devem acompanhar esse movimento para que possam ter sempre os melhores profissionais dentro do seu parque fabril, para que essas mudanças não impactem os seus processos e os seus produtos, principalmente. E quando falamos em mudança, a velocidade hoje, né, Xavier, está muito mais do que há 10 anos atrás. Sim, sim. Com o implemento da tecnologia, Uhum. né? E isso faz com que todos os profissionais nas diversas áreas, elas sejam mais informadas, tenham uma velocidade muito mais rápida de respostas, de questionamentos e tudo mais. Então, Uhum. isso faz parte do processo de mudança em si. Dentro dessa velocidade, né? Exatamente. Equidade no local de trabalho. Olha um grande desafio aí. Equidade. Quando a gente fala em equidade, é não olhar para sexo, cor, raça e tratar todos de forma igual, né? Uhum. Desde a base salarial, que isso a gente tem uma obrigação legal para fazê-lo, mas em condições de trabalho, em oportunidades, em tudo. Então, a equidade hoje, a Cortag é uma empresa diversa, ela Uhum. preza pela equidade entre os seus funcionários e isso Uhum. é fundamental e ela tenha sucesso. Xavier, aqui é até um ponto bem delicado, que só esse assunto daria um podcast, né? Quando se fala em diversidades, em cotas, em toda essa adaptação desse mundo moderno que estamos vivendo, né? Mas a máxima que nós ouvimos muito é, independente dessas questões da equidade, da cor, da raça, do credo, da religião, ó, é a entrega do profissional àquilo que ele foi contratado, não é? Sim, hoje a gente não vê qualquer tipo de opção, né, de qualquer candidato ou de qualquer colaborador que seja, mas a gente vê exatamente as suas habilidades, as suas competências, né, e isso faz com que ele se sinta, pode ser um PCD, pode ser um Exatamente. aprendiz, Uhum, pode ser uma pessoa mais velha, tá? uhum. Então a gente contrata exatamente pela sua habilidade, pela sua competência, Pelo potencial, né? pelo potencial. Maravilha. Além desses citados, né, desses 4 pontos aqui, liderança, gestão de mudanças, a questão da equidade, tem um quarto aqui, que é a integração, tecnologia e humanização. Sabemos que não tem como fugir disso, mas qual o seu olhar para o universo corporativo de recursos humanos? Zé, hoje a tecnologia ela é parte inerente de todo e qualquer processo fabril, né? Nós temos máquinas hoje de última tecnologia e para que o funcionário entenda a necessidade dele se desenvolver ante Hum, essa tecnologia empregada em qualquer equipamento que a gente instale no parque fabril, é uhum, necessário. uhum. Então, você tem que fazer uma junção da capacidade do funcionário em entender aquela tecnologia e extrair o seu melhor em termos de produtividade. Ou seja, não é romantizar a tecnologia, mas humanizar
essa junção, não é? Porque chegou a Sim. tecnologia, é inevitável. E o ser humano que está aqui, ele vai ter que se adequar a ela, não é? Totalmente, tá? Funcionário hoje que não tiver esse olhar tecnológico, até mesmo para poder exercer as suas atividades, tá? Possivelmente em curtíssimo espaço de tempo ele vai ficar fora do mercado. Falando nisso, em um dos entrevistados que passou por nós, ele até citou uma pesquisa que em 5 anos, 2030, referindo-se ao RH, né? O profissional de RH que não obter o conhecimento da inteligência artificial, ele corre o risco de ficar fora do mercado. Você vê essa rapidez desse tempo em 5 anos? Totalmente, É isso? totalmente. Hoje, para você ter ideia, nós já temos ferramentas que nós nos utilizamos de IA para alguns processos de RH. Uhum. Por exemplo, hoje já existe no mercado totalmente automatizado o processo de recrutamento e seleção por IA, Uhum. onde você já faz uma prévia de perguntas, de análise comportamentais e de habilidades, e a própria IA te dá o candidato pronto, só para você conferir numa entrevista presencial Uhum. a capacidade técnica, talvez. Que maravilha. Tá? É ferramenta. E é uma ferramenta. Uhum. Não só para recrutamento e seleção, mas para desenvolvimento também. Outros processos. Isso é muito, muito comum hoje, por exemplo, usarmos óculos 3D para, Uhum. de uma forma virtual, você ensinar um usuário final do nosso produto a como manusear esse equipamento. É como o metaverso. Metaverso. A pessoa visualiza a utilização do produto final. Exatamente. Fantástico. E com todos os movimentos que o Uhum. equipamento exige. Justamente. Sabe que em uma das entrevistadas, né? O episódio que nós tivemos com a Synergy, que inclusive é um patrocinador nosso, e eles desenvolvem ferramentas justamente olhando para isso, como que a tecnologia vai facilitar a vida do recursos humanos em todas as fases do processo. E uma delas é essa, né? Como captar e trazer as pessoas para esse mundo digital, não é? Sim, hoje, Através dele. através de algumas parcerias, principalmente com o FATEC, algumas outras grandes instituições de ensino, isso já faz parte da grade, faz parte do Uhum. escopo do ensino, para Uhum. que qualquer candidato, por mais jovem já chegue, pelo menos, pré-preparado para enfrentar esse universo tecnológico e existe dentro das corporações. Então, até uma dica aí para quem está chegando no mercado, né, do mercado de recursos humanos, para quem quer enveredar por esse campo, se antenar no que há de novidades aí na IA, né, na inteligência Com artificial. certeza. Isso seria um diferencial para Uhum. qualquer área dentro do RH, seja ela de TID, seja ela de RS, seja ela de pagadoria, né? Uhum. SESMIT, qualquer uma tem a oportunidade de implementar uma ferramenta e se fazer uso dessa tecnologia que veio e vai ficar. Veio para ficar. Xavier, para fechar esse quadro aqui, ainda dentro desse assunto, só que agora trazendo um pouco o comportamento humano, as empresas, dependendo do nível, o porte, ou seus processos, né, que funcionam, o currículo ainda ele é uma ferramenta, como que eu posso explicar, apresentado materialmente ou não? Hoje as empresas estão partindo para o currículo digital. Como que é hoje a sua visão no universo que você está? Nesse universo, difere muito Daí? o perfil do profissional e o perfil da empresa, Ah. evidentemente. Muito bem. Tá? Numa empresa de tecnologia, uma Big Tech, por exemplo, você não vai ver papel. Você vai ver tudo digital, Hum. né? Numa empresa como a nossa, que temos vários departamentos, né, tecnológicos muito avançados e também departamentos muito operacionais, você tem uma mescla. Então você tem os dois perfis. Ainda temos os dois e isso vai continuar por um bom tempo ainda, em Uhum. função das características de funcionalidade de cada atividade. E também do próprio trabalhador, né? Sim, sim. Existem aqueles que ainda estão distantes desse mundo digital, só que tem trabalho para eles. Então ainda é acolhido no tradicional No currículo, tradicional, no papel. no papel e tudo Não é? mais. Maravilha. Estamos aqui hoje com o nosso convidado especial, Edson Xavier, gerente de RH da Cortag, para essa entrevista tão profissional e aprofundada no universo dos recursos humanos. E você é nosso convidado. Continue aí, que é já que a gente volta. Olá, eu sou Marcos Tonin, executivo de Recursos Humanos e Carreiras da Apoema, e dia 11 de abril nós estaremos juntos na Red Eventos. Eu e demais profissionais brilhantes estaremos lá para discutir sobre carreira, sobre o universo de RH, e o meu tema com vocês vai ser sobre a nova era dos recursos humanos frente à geração Z
e os 50 a mais. Aguardo você lá, vamos debater assuntos, sair mais ricos do que quando a gente chegou. Aguardo você. Mais. Estamos aqui hoje com o nosso convidado especial no RH Play, o nosso canal do Profissional de Recursos Humanos, com o Edson Xavier, gerente de RH da Cortag. Xavier, uma enquete agora para a gente iniciar o nosso segundo bloco, ok? Edna Vascello Goldoni, fundadora do IVG, diz o seguinte: eu acredito na força de quem tem 50 anos ou mais. A experiência, a resiliência e capacidade de adaptação dessas pessoas são ativos inestimáveis que o mercado precisa reconhecer. Maravilha? Então, vamos para a próxima pergunta. Quando se fala em 50 a mais no mercado de trabalho, qual é a sua visão sobre esse tema? Atualmente, em função da crise geracional, né, com a geração Millennials e Z, 50 a mais hoje é imprescindível dentro do RH, dentro das corporações. São pessoas experientes, com uma visão diferente, que tem mais aderência a todo e qualquer processo, né? Então, em termos de flexibilidade, em termos de resiliência, em termos de compreensão, é muito mais fácil. Compromisso, né? Compromisso e engajamento. Então, é muito mais fácil você trazer, resgatar esses profissionais novamente para o mercado de trabalho, porque uma boa parcela desse público está aposentada, né? Mas não vê possibilidades, porque as empresas, na grande maioria, fecham a porta para isso. Justo. Porém, são aqueles que detêm know-how, aqueles que detêm conhecimento, aqueles que detêm habilidades. Nós vemos hoje, por exemplo, em algumas das nossas posições, a dificuldade de encontrar mão de obra jovem, tá? Mas a gente encontra 40, 50, 60 a mais. 50 mais. Então, aqui na Cortag, você tem essa realidade? 50 a mais participando no seu time de trabalho? No time de trabalho, temos em várias posições aí setores da cadeia produtiva, entendeu? Dentro do administrativo temos. Então, é uma situação de equidade também. Justamente. E um grande desafio, né? Porque temos que acolher os jovens que estão chegando e também nos adaptarmos a essa realidade geracional, como você falou, e não abrir mão desta safra dos 50 a mais que estão à disposição do mercado, não é? Sim. 50 a mais é um pouco mais raro, tá? Porque os bons profissionais estão empregados. Justamente. Né? E hoje a grande massa de trabalho é realmente a geração Z e a Millennials. Então tem que saber fazer uma mescla para que a coisa continue funcionando, né, da forma que as empresas precisam. Mas aqui, a título de esperança e luz no fim do túnel para esta geração 50 a mais, tem oportunidade no mercado de trabalho, desde que ele tenha, lógico, né, feito um bom trabalho ao longo da sua carreira, desenvolvido um bom currículo, formação. Mercado para esse profissional vai continuar tendo. Eu acredito que tem até mais para qualquer outra atividade, tá? Sendo 50 a mais. Você sabe que nós, sobre esse assunto, tão hoje, né, debatido, debruçado sobre ele, mas há alguns anos atrás era meio que um preconceito, né? Era como jogador de futebol, já viu? Veterano. Passou dos 30. Veterano não joga mais no campo, né? Exato. E hoje a gente percebe, então, realmente, que até para receber, né, essas novas gerações que estão chegando, o veterano ele vai ser uma força de trabalho muito importante nas empresas, né? Sim, não só pela habilidade e pelo conhecimento que os 50 a mais possuem, a gente também se utiliza deles para que sejam exemplos, Justo. que sejam espelhos, né? É óbvio que para a nova geração, não é uma geração que vai permanecer 20, 25, 30 anos dentro das corporações, mas e sirva de exemplo como se espelharem na execução do trabalho, muito do esmero, entendeu? Do comprometimento em entregar aquele resultado. Justamente. Muito bom. Então, tem bastante oportunidade por aí, né? Muitas. Agora, vamos falar em time de RH. O time mesmo, o departamento, a equipe que se forma em uma empresa. Sabemos que tem empresas com um número pequeno de colaboradores no departamento e tem empresas de acordo com o seu tamanho, na pujança da corporação, maior. Mas qual é o segredo, Xavier, como gerente de RH, criar um time engajado? Zé, acho que a participação ativa diária, cotidiana, né? As conversas, os feedbacks, os direcionamentos, a promoção do desenvolvimento, tá? A partilha de conhecimento, isso de forma cotidiana, acho que engaja, motiva,
e você acaba criando laços de forma a reter esse time, né? E com certeza, cada profissional do meu time, por exemplo, tem ali o seu comprometimento. E isso cria laços entre si, tá? Que seja quase a ponto de não se romper ao longo do tempo. A minha equipe hoje, desde quando eu cheguei, há 4 anos atrás, é a mesma. Olha Né? que bacana. Nós só incrementamos pessoas. Então, isso faz com que reforce o nosso entendimento, que estar junto faz parte do cotidiano. E o desejo de ficar no time cria esse vínculo duradouro, né? Eu não vou ficar saindo, procurando outro, porque eu me sinto bem na minha equipe, né? Sim, eu acho que, além das nossas obrigações, principalmente como RH, e sendo um RH um pouco mais estratégico, estando inserido dentro do negócio, eu acho que o ambiente faz a diferença. E tudo isso também tem a mão do gestor. Justamente. Tá? De não tornar um ambiente totalmente burocrático, pesado, né? Mas ter os seus momentos de leveza, os seus momentos de descontração. Isso faz parte e é muito salutar. E com certeza você, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho da sua história, né? Mas você teve gestores que passaram, né, pela sua carreira, pela sua vida. E quando hoje você sendo um gestor, lembra disso, eu acho que mexe lá no fundo o que eu devo fazer para minha equipe amanhã lembrar de mim também como gestor, não é? Com certeza. Eu acho que boa parte da nossa atuação hoje, né, nos dias atuais, elas refletem as experiências profissionais já vividas. Tenho muitos bons exemplos de gestores, né? E assim espero que também seja um bom gestor. Eu acho que hoje eu já posso, assim, sem falsa modéstia, falar que eu tenho bons frutos no mercado. Oh, que bom. Então, aproveitando a deixa, né, da sua própria experiência aqui, qual foi o seu maior case, né, ou está sendo, qual é o case profissional da carreira do Edson Xavier? Acho que ao longo de perto dos 35 anos de RH, o maior case está sendo vivido nesse momento, que é a certificação do GPTW na Cortag, tornando-a uma das melhores empresas para se trabalhar na região mogiana, quiçá do estado. Né? Nós temos um bom clima, nós temos um bom ambiente, nós temos maquinários muito modernos, nós temos gestores humanizados, né? E isso acaba facilitando o processo como um todo. Mas quando, de fato, em agosto, ao completar 30 anos de Cortag, tá? A certificação venha junto como presente. Então, esse vai ser o nosso grande legado. Esse é o nosso case de sucesso. Maravilha. Para nós fecharmos esse bloco aqui, vamos falar um pouquinho entre RH, ou mesmo pensando em Cortag, e Expo RH. Quando se fala em feiras de exposição, congressos, qual é a sua visão como líder de recursos humanos sobre esses dois universos, corporativo e feiras? Acho que participação em feiras é importante, é salutar para você entender no mundo corporativo o que grandes corporações, o que as empresas de grandes centros estão fazendo com os seus funcionários, porém, as realidades são muito distorcidas. Quando a gente fala, por exemplo, de um CONAR, né, que é realizado na capital do estado, mas quando a gente fala de uma Expo RH, que tem uma visão interiorana, que muda de fato a cultura da empresa, tá? É muito importante. Tá? Então a gente faz questão de que o nosso time interno participe de todas essas feiras, tanto lá no CONAR quanto aqui no Expo RH e outras, e são realizadas ao longo dos dias do ano, para justamente ter essa visão muito ampla. Porque, sabe, Xavier, nós sabemos, né, não é estranhar esse conhecimento nosso, que alguns empresários, donos de empresa, ou mesmo gestores, têm uma resistência em liberar sua equipe para participar de uma feira, de um congresso, entendendo que às vezes está perdendo tempo. E o que não é, de fato, é um dia de trabalho, não é? Sim, a gente entende isso como um dia de trabalho efetivo, porque você vai estar fazendo network, fazendo benchmark, fazendo brainstorm, tendo relacionamento, né? E possivelmente trazendo novas ideias para o seu cotidiano, para a sua realidade. Então, quando um colaborador do seu departamento participa de uma feira, vem aquela máxima. O que você trouxe de novo para lá? Porque tem outro pensamento ainda muito enraizado que tem que se quebrar, que as pessoas gostam de ir em feira para ganhar brindes.
E eu falo que o brinde é só a perfumaria, realmente é o que eu trago de lá para utilizar na minha organização, que é o importante, né? Não, acho que a participação de feiras, além de ver colegas, amigos, Uhum, fornecedores, né, traz a oportunidade de você realmente ter a chance de saber o que uma empresa está fazendo, o que uhum, um profissional está fazendo, que pode agregar dentro do seu processo de uhum. melhoria, né? Até mesmo em parceria com fornecedores, negócios. Com certeza, com Uhum, certeza. Seja a implantação de um novo benefício, seja a revitalização de algum projeto que você tem, seja ele de uhum. desenvolvimento, de recrutamento, de benefício e tudo mais. Então, isso é que é importante. Se você me permite, podemos até citar, por exemplo, você tem hoje uma parceira aqui, a Essencial Alimentação. Sim, é essencial, Ela é fornecedora fruto minha. aí de contatos, de parcerias, de feiras, não é? Sim, sim. É Não só a essencial, né, como que outros, né? fornece hoje a nossa alimentação cotidiana, mas, por exemplo, a Security Seguros. está aí nos apoiando com um benefício. Temos algumas A Uni- agências de empregos, a Unimed, que é a né? nossa A parceira de própria saúde, Unimed. né? Então, isso é importante para que a gente também estreite nesse ambiente, né, o nosso relacionamento cotidiano. E o comercial, É muito importante. que faz parte. Maravilha. Hoje estamos aqui com o Edson Xavier, gerente de recursos humanos da Cortag, nosso convidado especial do RH Play, canal digital do profissional de recursos humanos. Logo, logo voltamos para o nosso terceiro bloco. Todos os congressistas participantes da Expo RH 2025 receberá esse brinde especial da BRB Brindes. Nesse copo tem uma mensagem muito importante, que é: você já fez alguém se sentir importante hoje? Você é muito importante para nós. Nos vemos lá. Estamos hoje com o nosso convidado especial, Edson Xavier, gerente de recursos humanos da Cortag, aqui no RH Play, seu canal digital profissional de recursos humanos. E vamos para o nosso terceiro bloco. Xavier, vamos agora numa esfera muito mais particular, a timeline do Edson Xavier. Resume para nós como que é a sua história profissional aí na sua carreira, aonde começou e até hoje. Carreira monta já há 35 anos, né? Sou oriundo, profissionalmente falando, da área de contábeis. Fazia escrita fiscal. Até que me convidaram para fazer folha de pagamento. Sempre nos números aí, por Sempre enquanto. nos números, sempre de forma muito analítica. Uhum, Na verdade, né, trabalhava no escritório de engenharia de construção civil, fazendo folha de pagamento. Lá permaneci por 4 anos, até que eu fui ser convidado a fazer parte do time de RH da Nogueira S.A. em Itapira. Na época, uhum, uma grande empresa. E hoje, uhum, maior ainda, uhum. porque faz parte do grupo NB. E ali foi na onde eu realmente, Começou. né, fiz uma... Quantos anos você tinha? Ali, na Nogueira, 18, 19. Tava chegando. Tava muito menino ainda. Uhum, E ali é na onde eu galguei, né? Fiquei por 13 anos na Nogueira, galguei o meu primeiro posto de liderança dentro do RH, uhum. conheci muito, tive bons gestores, né? E isso me influencia até hoje. Então, na Nogueira, você começou no Contábeis e foi para RH? Não, Não, ainda. eu comecei na Projecom, Antes da Nogueira. no escritório Entendi. de engenharia civil, né? En- E comecei a fazer folha de pagamento dentro da Projecom. Entendi. Depois fui para o RH, né? Na Da, época não era RH, era a DP, DP, é da né? Da Nogueira. Nogueira S.A. E ali permaneci por 13 anos. Me aventurei um pouquinho por 2 anos com uma assessoria de segurança e medicina do trabalho, e era onde a gente prestava trabalhos ali para terceiros da International Paper na época, hoje Silvamo, e Uhum, acompanhamos a obra faraônica deles lá em Três Lagoas, uma uhum, obra onde nós tínhamos toda a responsabilidade pela segurança do trabalho, e a obra foi concluída com êxito, sem nenhum incidente grave, felizmente, até que eu fui convidado para ir para a Embil, uhum, onde permaneci por 9 anos. uhum. No convite da Embil foi assim, o grande salto, de verdade, profissionalmente falando, porque eu fui convidado para substituir uma ídola minha, Olha. Maria da Penha Estevanato Siqueira, Uhum, né? uhum, A famosa Penhita, em Itapira, uhum. né, na região. E ela era gestora? Ela era sócia e gestora de RH. Olha isso. E ela Ah, estava num processo de aposentadoria e eu, né, fui convidado para assumir e fazer a sucessão dela. uhum, Infelizmente, isso ocorreu com muito êxito.
né? Tanto é que permanecemos por 9 anos, até que surgiu uma outra oportunidade num outro segmento, porque até então era metalúrgico, e Uhum, fui conhecer o segmento de papel em Paulínia, né? De uhum. uma empresa controlada por taiwaneses. Uau, uma multinacional. Uma multinacional, né? Com filial Uhum, na Argentina, alguns negócios em Taiwan, e por fim, experimentar uma cultura nova, uhum. totalmente diferente do brasileiro, totalmente diferente do que a gente está acostumado. Porque ali você trabalha com culturas de fora com a nossa, né? É o conflito Sim, das culturas, né? muito, muito. É. Tanto é, e para entender um pouquinho, tem um documentário na Netflix chama A Indústria Americana, que fala de uma das grandes indústrias americanas que faz para-brisa de carros, que Hum, fechou e os chineses compraram. E aí, uhum, quando eles assumiram o uhum, conflito de cultura, como que foi? Para eu poder uhum, entender um pouquinho como os chineses, né, aham, pensam de verdade. Permaneci por 3 anos até que surgiu a grata felicidade de estar onde estou, né? Quando fui convidado para vir para a Cortag, já numa posição de atuação estratégica, né? uhum, Não era mais um departamento operacional. uhum, Então, hoje a gente tem uma atuação muito estratégica dentro do negócio, uhum, conhecemos o processo, conhecemos o negócio, participamos de decisões estratégicas uhum, para tudo. uhum. Então, hoje aqui me sinto realizado profissionalmente, E com de grandes verdade. desafios. E com um grande desafio aí, que é a Aham. certificação do GPTW em breve. E a sua formação acadêmica? Minha formação acadêmica, eu comecei lá em 94 Uhum, como técnico de contabilidade, uhum, depois em 2001 como técnico de segurança, depois fiz mais, comecei a faculdade de ciências contábeis, porque na época, né, isso. tinha esse pé na área Uhum, contábil, migrei para direito, aham, dentro já do RH, né? Antes era muito mais burocrático, então o direito fazia uhum, toda a, a cadeia de administração do uhum. departamento pessoal. Me especializei na FGV em gestão e estratégia de pessoas e depois de lá para cá não parei, né, com cursos de Sempre atuando. aperfeiçoamento. Tanto é, semana passada, um de compliance. Olha isso. Xavier, mas é engraçado entender, engraçado no sentido como que a vida é. Direito e RH caminham juntos, né? Porque tá tudo envolvido, não é? Sim, sim, sim. Leis, direitos, Pode, obrigações. pode não parecer, mas o direito, ele não trata só de leis, Isso. né? Uhum, Ele te dá uma visão muito mais ampla e é óbvio, não te uhum, traz ferramentas, por exemplo, de administração, justamente. mas o profissional que quer chegar lá, ele vai Aham, se aperfeiçoar com outras ferramentas também, justamente. vai complementar tudo isso. E norteia quando necessário, né? Totalmente, Para si totalmente. também ter um RH preventivo, né? Com certeza. Maravilha. Então, esta é a sua timeline, né? Essa é a minha timeline. Agora nós vamos fazer um ressignificando. O ressignificando é um quadro onde eu coloco uma palavra e você ressignifica com outra. Combinado? Bora lá. É um bate-bola aqui. Profissionalismo, Nos dias de hoje, dinamismo, carreira, sucesso, humanização, acolhimento, estratégia, conhecer e fazer parte do negócio, time, motivação e time engajado. legado Fazer o bem sem olhar a quem, seja ele funcionário ou não. e sucesso. Resultado de tudo isso. Filha. Estivemos aqui hoje com o Xavier e nós vamos pedir para ele deixar aqui os nossos telespectadores, os nossos seguidores, uma mensagem para os profissionais de recursos humanos, Xavier. Bom, você está chegando no mercado ou já faz parte dele, não deixe, né, ainda que o tempo seja exíguo, não deixe de se aperfeiçoar, não deixe de continuar os seus estudos, se motive, né? A motivação é ter um motivo para agir e isso a gente tem que ter todos os dias. É parte fundamental do crescimento, do desenvolvimento e do próprio sucesso. Maravilha. Xavier, para encerrar aqui, tem uma frase nessa caneca, esse brinde da BRB Brindes. Eu gostaria que você lesse para nós. Você já fez alguém se sentir importante hoje? Muito bem. Você é essa pessoa importante, participando aqui do nosso episódio especial. E gostaria de agradecer em nome de todos os profissionais de recursos humanos, da Expo RH, a nossa produção, a sua presença nessa tarde. Eu me sinto privilegiado pelo convite, fico à disposição sempre que precisarem. Maravilha, Xavier. Muito obrigado. Estivemos hoje aqui com o Edson Xavier, gerente de RH da Cortag, participando dessa entrevista maravilhosa no RH Play, o seu canal digital
profissional de recursos humanos. Até o nosso próximo.